Olá pessoal, nós vamos estar resolvendo aqui a questão 3.19, página 80, aí do capítulo 3, que diz: seja R1 AX mais BY igual a C, R2 a linha X mais B Y igual a C', duas retas concorrentes no ponto P. Em um ponto P, mostre que a reta R duas linhas A duas linhas X mais B duas linhas Y igual a C duas linhas, passa pelo ponto P se e somente se existe números S e R tais que A duas linhas é igual a S mais T a linha. B duas linhas é igual a SB mais TB duas linhas. E C duas linhas é igual a SC mais TC linha. Bom, então aqui nós temos aqui, né, essa situação de duas retas concorrentes e uma terceira reta, que para passar esse ponto isso tem que acontecer, essa última condição. Então nós temos que seja R1 AX mais BY e C, aliás, e R2 a linha X mais BY, B' Y igual a C', se elas são concorrentes em P0, né, no ponto aqui x0 e y0, então temos essa seguinte situação: ax0 mais by0 é igual a C, e a linha x0 mais b' y0 igual a C'. Daí, nós temos que, considerando que R2 linhas passa por o ponto P, x0 e y0, temos que A duas linhas x0 mais B duas linhas y0 é igual a C duas linhas. Com isso, se as três retas são concorrentes no ponto Px, x0 e y0, então os vetores perpendiculares a essas retas, R1, R2, duas linhas, são coplanares e, portanto, qualquer um deles é a combinação linear dos outros dois. Tais que o R1, eu tenho aqui o vetor, esse vetor de cima não tem, pessoal, só tem esse símbolozinho aqui menor, tá? Aqui foi um erro de digitação. Vai ser igual a, no caso aqui eu tenho AB, o vetor 2 a linha B', e o vetor 3 a duas linhas B duas linhas. Com isso, nós temos que existem constantes S e T, de modo que a soma do vetor 3 vai ser igual ao número S vezes o vetor 1 mais o número T vezes o vetor 2. Pela soma de vetores, isso entra na propriedade, parece que 2.42, tá? E aí aqui é igual, fazendo aqui a distributiva do S, tá? Vai ser S vezes AB mais T vezes A' e B'. E aplicando a distributiva, nós chegamos aqui nesse ponto. Com isso, nós temos que, comparando os vetores, temos que quem é a linha aqui, quem é a duas linhas, é exatamente SA mais TA'. E quem é o B', é exatamente o SB mais o TB'. Então, com isso, aqui no caso nós fizemos aqui essa substituição, porque aqui nós temos o vetor, aqui nós temos esse vetor que é exatamente o A' e, aliás, A duas linhas e B duas linhas. E aqui no caso eu tenho exatamente A duas linhas e aqui B duas linhas. Então, fazendo aqui essa substituição. Nessa comparação aqui, bom, aqui, pessoal, nesse caso, fazemos a substituição em 3, né, que nós temos aqui o C
duas linhas vai ser igual. Aí fazendo a substituição, fica AX no lugar de A duas linhas, nós colocamos aqui o valor, né, de A duas linhas, que é exatamente esse outro aqui, ó. Esse valor. Então substituímos aqui por A duas linhas e esse aqui por B duas linhas. E aí nós temos aqui o desenvolvimento. Essa partezinha aqui é quem? É exatamente SC, porque aqui eu teria o C e aqui eu tenho o C'. Exatamente. Então, quando nós substituímos, nós encontramos aqui o C, duas linhas, igual a SC mais TC'. Então, provando aí a nossa primeira parte, tá bom? E aí, quando você vem aqui na sequência, que é a volta, se existem S e T tais que satisfaçam essa condição, que satisfaçam aqui essa condição, e ainda, se o R1 é igual a x mais by igual a c, e o R2 igual a linha x mais b linha y igual a c', ainda tendo também esse ponto aqui, x0 e y0, né? Sendo pontos de intersecção ou concorrência entre as retas R1 e R2, podemos estar substituindo os valores, né? Esses valores aqui de C, os valores de C' na equação C duas linhas igual a SC mais TC'. Então, substituindo aí, quem que nós temos? Quando nós fazemos aqui a substituição, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos aqui o valor de C. E aqui nós temos aqui o valor de C'. Então, quando você coloca, aqui você observa o seguinte, que você tem esse x0 aqui, ó, ele está multiplicando tanto S, como está multiplicando aqui esse T. Então, o T é a linha aqui, olha. Então, nós podemos colocar ele em evidência, tá? Aqui fica o SA mais T a linha. E colocando esse Y em evidência, ele aparece aqui e aparece aqui, olha. Então, nós temos aqui ele colocado em evidência, vai ficar SB, que é esse S aqui, fizemos a distributiva. E aqui o TB'. Então, quando você pega isso aqui, ó, essa partezinha aqui é exatamente quem? A linha, a duas linhas. E essa partezinha aqui é exatamente quem? B, duas linhas. Então, aqui eu teria A, duas linhas, aqui B, duas linhas. E isso prova que o ponto, que a reta passa exatamente por esse ponto P, X e Y, ambos zero, né? X0 e Y0. Então, tá aí demonstrada a nossa questão.